Graças por la invitación. Eu não falo espanhol, nem portunhol, desculpem-me. Vou falar em português um pouco mais devagar, mas eu coloquei os slides em espanhol, ok? Então, eu vou mostrar aqui um pouco da nossa experiência em transplante em córnea pediátrica. Não tenho conflito de interesses, e a gente tem muita dificuldade nos dados epidemiológicos em relação a causas de cegueira infantil, e elas são diferentes nas regiões com renda alta para renda baixa. Então, a prevalência muda, passando de 0,3 para 1,2 por 1.000 crianças, e a gente vê que em países de baixa renda, as crianças cegas por cicatriz de córnea vai aumentando. No Brasil, é estimado que a cegueira infantil é 0,4 por 1.000 crianças. Uns acreditam que isso está subestimado. Falando um pouco sobre as causas de cegueira na infância, em relação à córnea, e aqui nessa tabela a gente está aqui na América Latina e Caribe, que é 8,4% das causas de cegueira infantil. É maior até do que catarata e glaucoma, perdendo apenas para retina e doenças do nervo óptico. No Brasil também a gente tem poucos dados epidemiológicos. Tem um estudo de cegueira infantil feito em locais de Instituto de Cegos, então tem um viés esse estudo, mas é o único estudo que a gente vê mostrando que a cegueira corneana está em torno de 3,5% das causas de cegueira. A gente sabe que a opacidade de córnea congênita ou adquirida está entre as principais causas de cegueira na infância, e o transplante de córnea geralmente é o tratamento de escolha. E também o transplante de córnea é uma cirurgia de alto risco. Se a gente for comparar com adulto, a chance de sobrevivência do enxerto é bem menor. E o prognóstico visual é reservado. Mesmo em córneas transparentes, a gente tem baixa acuidade visual por ambliopia, por privação. Tradicionalmente, a gente usa o mnemônico Stamped para fazer o diagnóstico diferencial das opacidades congênitas. Mas entre essas 7 causas, 3 são sinais. Então, úlcera, esclerocórnea e Peters são sinais e não dados etiológicos. Então, essa classificação geralmente é criticada, e a partir de 2015, o Dr. Nischel, ele propôs uma classificação das doenças corneais congênitas e neonatais, e a proposta da classificação é desenvolver uma linguagem aceita universalmente, baseada no fenótipo, no genótipo, nos exames ultrassonográficos e histológicos. Então, ele classificou as doenças corneais em primárias e secundárias, sendo que as doenças secundárias, elas são secundárias às anomalias do desenvolvimento do segmento anterior e as adquiridas. As doenças primárias são as distrofias corneanas, né? A endotelial hereditária congênita, a polimorfa posterior e a estromal, o dermoide, a córnea plana, também classificada como esclerocórnea periférica, como mostra aqui nessa fotografia, com uma córnea, não dá para ver bem, mas praticamente 27 dioptrias, né, bem plana, e a citopatia ligada ao gene CYP1B1, que é a úlcera de von Hippel, que tem associação com glaucoma. É um quadro bem parecido com o que a gente conhece como anomalia de Peters. E as anomalias do desenvolvimento do segmento anterior é a disgenesia cerato-írido-lenticular, que tem as aderências írido-corneanas, que a gente conhece como Peters tipo 1, as alterações do cristalino, ou sinéquias do cristalino com a córnea, que a gente conhece como Peters tipo 2, com persistência de vasculatura fetal.
E as disgenesias írido-trabecular, que conhece o glaucoma congênito primário, a anomalia ou síndrome de Axenfeld-Rieger e a aniridia. A síndrome de Axenfeld-Rieger, geralmente a córnea é transparente e ela só pacifica se o paciente tem um glaucoma e que não é tratado previamente. A aniridia, inicialmente, também não tem perda da transparência da córnea, só posteriormente. E as enfermidades corneais adquiridas, a gente tem as metabólicas, principalmente as mais frequentes, que são as mucopolissacaridoses, o traumatismo ao nascimento, que é no trauma de parto, e as infecções, né, por bactérias, vírus, e mais raramente por fungo e protozoários. Eu não vou falar de cada doença, porque senão eu me estenderia bastante no tema. A gente tem uma avaliação dos atendimentos lá na Unifesp durante a pandemia, nos últimos 2 anos, 2020 e 2021, e a gente avaliou quais as causas de atendimentos no setor de córnea em crianças menores de 12 anos. Então, nesse período, a gente atendeu 105 crianças, sendo que a disgenesia ceradoírido lenticular foi a mais frequente, com quase 50% dos casos, e os outros menos frequentes, inclusive as pós-infecções, apenas 6,7% dos pacientes. Então, a grande maioria de crianças atendidas são crianças com doenças congênitas, quase 93% mais ou menos. A gente tem na Unifesp, é um serviço terciário e por isso é um serviço que atende muita criança vindo do Brasil inteiro. Então, a gente tem realmente, mesmo as doenças congênitas sendo raras, a gente tem uma frequência relativamente grande dessas doenças. E o que é diferente na criança? Tudo é diferente na criança. O pré-operatório é bem trabalhoso, a criança não ajuda, a cirurgia é tecnicamente mais difícil, baixa rigidez escleral e corneana, uma pressão vítrea aumentada e risco de extrusão espontânea do cristalino. E o pós-operatório também. A criança tem mais reação inflamatória, tem mais risco de rejeição e como eu falei anteriormente, uma baixa acuidade visual apesar do transplante transparente. Diante dessas opacidades congênitas, seja total, seja central, seja periférica, pegando um eixo, essa daqui como a distrofia endotelial hereditária congênita, uma mucopolissacaridose, a esclerocórnea, que são os quadros mais graves e mais difíceis e tem uma chance de sobrevivência do enxerto muito menor comparado com as outras, seja as opacidades adquiridas. Então, aqui um paciente que teve uma criança teve herpes estromal imune, deixou uma cicatriz central, uma flictênula, pegando o eixo visual. Então, diante disso, qual a nossa conduta? Então, a anamnese vai desde a história do parto, né, da história da gravidez, a gente faz as provas sorológicas para toxoplasmose, rubéola, citomegalo, herpes e sífilis, em busca também de consanguinidade, que está associada às doenças congênitas, sobre a opacidade de córnea, o início, os sinais associados, se houve piora ou melhora no período inicial até o momento que procurou o oftalmologista, quais as doenças oculares e sistêmicas associadas. E é muito importante na avaliação da criança avaliar a agudeza visual, né, a acuidade visual. De maneira indireta, a gente pode avaliar essa criança, se ela segue a luz, se tem defeito pupilar aferente, nistagmo sensorial, mas a gente faz de rotina as provas objetivas, que são a prova do olhar preferencial, com as tarjetas de Teller, né, que a gente chama de CAT, os cartões de acuidade de Teller, que é feito acima de 2 meses de idade, e o potencial visual evocado. Por que é tão importante? Porque a criança, a gente trabalha no pós-operatório com visões baixas, e a gente tem que saber anteriormente o prognóstico também daquela doença em relação à melhora da acuidade visual. E aí, a acuidade visual é um dado importante na indicação do transplante. O exame oftalmológico, como qualquer exame de um paciente com doença ocular, biomicroscopia, na maioria das vezes as crianças precisam de narcose, né? A pressão ocular também é muito importante, o iCare ajudou bastante a gente a fazer
diagnóstico mais precoce, não só na narcose, mas a gente consegue medir a pressão ocular na criança com o eye care, e os exames complementares, principalmente ultrassonografia para avaliação do segmento posterior, procura de vasculatura fetal, escavação ou não do nervo óptico, diâmetro anteroposterior, e a biomicroscopia por ultrassom, que a gente chama de UBM. Então, é muito importante também na criança, não só para ajudar no diagnóstico, mas também para avaliar também como que vai ser a cirurgia. Então, esse exame é dependente do examinador, mas tem uma correlação histológica muito interessante. Quase 100% dos casos, esse autor, o Nishon mesmo, ele publicou no British Journal em 2002, mostrando que os casos tinha 100% de correlação com a histologia dos pacientes que faziam transplante. Então, dá para a gente ver ângulo, saber se é um Petris tipo 1, se é um Petris tipo 2, se tem envolvimento do cristalino, se tem opacidade do cristalino, para o planejamento da cirurgia. E uma avaliação multidisciplinar. Então, às vezes, a gente precisa do especialista em glaucoma, de retina, no pós-operatório, com certeza, o oftalmopediatra é muito necessário, avaliação pediátrica em busca de doenças sistêmicas, neurológica também, e avaliação genética para aconselhamento genético dessa família. Então, no tratamento, a gente sempre tenta evitar o transplante, ou seja, evitar o transplante é sempre a primeira opção. Tentar midríase, óculos, se o paciente tiver uma metropia importante, lentes de contato em crianças maiores com opacidade que causam mais irregularidade do que acometimento do eixo visual, ceratectomia superficial e iridectomia setorial. A iridectomia setorial, a gente tem usado bem essa cirurgia nos casos em que a opacidade é paracentral, né, e que você tem um espaço para abrir essa pupila e estimular a visão dessa criança. Então, tem crianças que têm opacidade mais intensa em um olho do que no outro, como esse caso nosso aqui, a gente fez o transplante em um olho e iridectomia setorial no outro, e a gente está vendo que o estímulo, com o estímulo visual, o desenvolvimento é bem parecido se tem algo no eixo visual livre. Em relação ao transplante de córnea, então, se você já tentou de tudo e realmente a opacidade é densa central, não tem outra opção. Que idade se deve operar? Então, essa é uma dúvida, né? A gente tem que pesar o risco cirúrgico com o risco de ambliopia, e é lógico que aqui é diferente, porque o risco cirúrgico na criança de uma semana, um mês de vida é muito alto quando é o transplante de córnea. Então, a gente tenta fazer o transplante o mais precoce possível, em torno de 2 a 3 meses de idade. Antes disso, a gente acha o risco cirúrgico muito elevado, a perda, a possibilidade da perda do cristalino é muito frequente, então a gente costuma operar em torno dos 3 meses de idade. E a partir do momento que o transplante é indicado, a família tem que ser orientada todos os detalhes, desde do intraoperatório e o pós-operatório, e a explicação em relação a ajudar no diagnóstico das complicações. Então, uma córnea que estava transparente e a criança começa a ter dificuldade ou ter fotofobia, e aquela córnea já começa a ficar mais opaca, mais azulada, então não pode esperar, tem que vir imediatamente no ambulatório de córnea. No Brasil, o Sistema Nacional de Transplante prioriza crianças com menos de 7 anos e opacidade bilateral, ou seja, não há fila, ele passa na frente, mas se a opacidade for unilateral e tiver indicação cirúrgica, também tem prioridade, basta um relatório para a Câmara Técnica e essa córnea ela é liberada. O tecido doador, a especificidade é ter o número maior de células possível, a idade, a literatura fala entre 5 a 30 anos, mas a gente não usa essa idade, a gente não tem um limite, desde que a córnea tenha um número de células
razoável, bem maior do que 2.500 células. E o tempo de preservação, a gente tenta usar essa córnea na primeira semana, no máximo, de preservação, mesmo que o meio de preservação tenha a possibilidade de ser 2 semanas ou mais. Em relação à técnica cirúrgica, aqui tem que ter uma boa relação entre o cirurgião e o anestesista, porque o anestesista ele ajuda bastante o cirurgião, fazendo um plano profundo de anestesia, relaxante muscular não despolarizante, hiperventilação, no intuito de diminuir a pressão ocular dessa criança. A posição de cabeça ligeiramente elevada e tentar, no caso de aumento da pressão ocular, tentar medidas como massagem, manitol, clonidina e, às vezes, no olho muito pequeno, até a cantotomia. E antes da cirurgia, a gente sempre usa o Povidine a 5% tópico. Na técnica cirúrgica, os olhos muito pequenos, a gente pode fazer a retopexia, sempre fazer a fixação do anel escleral, a gente usa o anel de Fleming. O diâmetro do receptor depende do tamanho da córnea, né, do diâmetro, às vezes são pacientes com microcórnea, então a gente vai deixar um anel de córnea receptora de 1,5 milímetro, mais ou menos, uma diferença entre o doador e receptor maior ou igual 0,5 milímetro, e a gente sempre usa os pontos separados, 24 pontos. Então, entre os 8, 2 pontos em cada espaço. Aqui, uns filmes que eu coloquei aqui, isso aqui é uma criança com distrofia endotelial hereditária congênita. Como a doença é só na córnea, é uma cirurgia bem tranquila em relação às outras doenças. Então, não tem muita surpresa. Já é diferente o paciente com glaucoma congênito, você veja que é um olho que já fez várias cirurgias, então o olho está meio preso, a gente faz a retopexia, então é um olho que a gente vai ter mais dificuldade. Essa criança, ela tinha várias cirurgias antiglaucomatosas e quando a gente abriu, o cristalino já estava até reabsorvido, praticamente não tinha mais cristalino, né, nesse paciente. Então, para mostrar as dificuldades que a gente tem, vejam uma criança sem cristalino mesmo, e aí a hora que a gente fez o transplante, uma diferença de meio é diferente de um resultado num paciente com distrofia endotelial. O que eu quero mostrar nesse próximo vídeo é um transplante numa criança com Peters, e que, às vezes, a gente tem uma pressão muito alta, e o que a gente costuma fazer? Então, quando você faz a trepanação, vou andar aqui rápido, e que você começa a ver que a íris está tendo extrusão e um aumento muito grande da pressão, então, o que a gente vai fazendo? A gente vai trepanando e suturando. E depois que já trepanou todo o botão e você retira rapidamente os pontos, e aí você consegue fechar rapidamente sem ter o risco de extrusão do cristalino. São os casos aqui, a distrofia endotelial, essa criança já foi operada há mais de 12 anos, você vê que é um caso mais de sobrevivência do enxerto mais prolongada, né? Aqui é uma anomalia de Peters bilateral, e aquele caso de glaucoma, que é um caso mais grave, já tinha escavação de nervo óptico, então resultado visual mais comprometido. A esclerocórnea, a gente tem que fazer uma peritomia 360 graus, como se a gente descascasse essa córnea, né? E faz aquela mesa, tem uma pressão positiva também muito importante, então a gente faz aquela mesma técnica, vai trepanando e suturando, depois a gente troca mais rapidamente. Veja que é um paciente com esclerocórnea que tinha um coloboma de íris também, mas o cristalino ali mantido. Então, são casos em que a sobrevivência do enxerto é menor, comparando com SHED e comparando com a anomalia de Peters, mas é um olho que consegue ficar, mesmo um pouco mais translúcido, consegue ficar melhor, com a acuidade visual melhor, o paciente tem uma visão de deambulação. No pós-operatório, é um pós-operatório mais trabalhoso, com exames frequentes. Às vezes, você tem dificuldade de examinar a criança, você vai fazer sob narcose. A gente usa uma quinolona de 4ª geração.
corticoide tópico prolongado por pelo menos um ano. Óbvio que a gente vai reduzindo e deixando no final com um milesimal, mas a gente geralmente não tira antes de um ano, também monitorando a pressão ocular. Quando o paciente tem uma rejeição, depois da primeira rejeição, a gente usa o tacrolimus, né, e tópico, e a retirada dos pontos precocemente. Depende da idade da criança, mas até 2 anos de idade, a gente costuma tirar todos os pontos entre 4 e 8 semanas. E logo no pós-operatório, retirada de pontos, vai realizar a correção óptica, o tratamento da ambliopia, e sempre tentar detectar precocemente as complicações com o apoio da família. E em caso de dúvida, sempre essa criança deve ir para narcose para você examinar melhor. Em relação à sobrevivência do enxerto, nem sempre a gente consegue uma sobrevivência comparando com os pacientes adultos. Esse é um estudo que a gente fez, publicou no American Journal em 2020, que foi um grupo que a gente tinha operado na Unifesp. Foram pacientes, 2 grupos, pacientes com opacidade congênita, que foram 29 crianças, 37 olhos e 42 transplantes, e a opacidade adquirida, 14 pacientes, 14 olhos e 14 transplantes. No nosso grupo, o glaucoma congênito foi maior, depois a disgenesia e a distrofia endotelial. A gente tem um setor de glaucoma congênito bem grande lá, e a gente tem muito paciente que chega para a gente com opacidade córnea por glaucoma congênito tratado mais tardiamente. E comparando os 2 grupos, a sobrevivência do enxerto pela curva de Kaplan-Meier mostrou que nas adquiridas a sobrevivência em 2 anos, em uma média de 2 anos, foi de 85%, e nas congênitas de 62%, mas entre os 2 grupos não houve diferença significante. Em relação às complicações, com certeza a rejeição é a maior complicação e está associada à falência. 34% das crianças tiveram episódio de rejeição, glaucoma também, e nas reoperações também foi associado a maior risco de falência. Infecção a gente teve em 15% dos pacientes, associado a ponto, mesmo fazendo essa retirada precoce, a gente ainda tinha esse percentual elevado de infecção. E o mais frequente foi o Streptococcus pneumoniae, com 33% associado a pontos soltos. Em relação à rejeição, veja que os pacientes que tiveram episódio de rejeição tinham mais falência, os pacientes com glaucoma prévio também tinham mais falência, isso significante. E aqui é um outro grupo de pacientes que a gente está para publicar, que são pacientes com glaucoma congênito primário. Então, veja que a sobrevivência do enxerto em 25 olhos, numa média de 38 meses, foi de 50%, ou seja, glaucoma congênito primário tem uma chance de sobrevivência bem abaixo das outras doenças. E comparando os pacientes que tinham tubo e não tinham tubo, os pacientes que tinham tubo teve uma sobrevivência maior, mas comparando não houve diferença significativa, porque o grupo, 25 olhos é um grupo muito pequeno, provavelmente se a gente tivesse um maior número e um follow-up maior, a gente poderia ter uma diferença significante. Transplante transparente nem sempre significa uma boa acuidade visual. Então, aqui comparando os 2 grupos de congênita com adquirida, aqui na acuidade visual com logMAR, veja que a adquirida, como é esperado, é melhor, e em relação às doenças, a distrofia endotelial tem um melhor resultado visual, o Peters também tem um bom resultado visual, comparando doenças com opacidade congênita, mas o glaucoma congênito, veja, tem um resultado visual muito ruim. E aqui no grupo só de glaucoma congênito, veja que a diferença no pré e pós-operatório nessa população de pacientes foi quase insignificante, a melhora da acuidade visual, porque essas crianças, elas todas tinham buftalmo com comprometimento do nervo óptico. Em relação ao transplante lamelar anterior, a gente usa para pacientes com ceratocone e leucoma superficial e pacientes que têm dermoide e ressecção, às vezes a gente precisa de um transplante lamelar. Lembrar que o dermoide, mesmo que ele não esteja no eixo visual, ele induz um astigmatismo oblíquo alto e esse paciente tem que corrigir desde cedo, porque senão vai evoluir com ambliopia profunda.
E, atualmente, o transplante endotelial em criança, a gente tem indicado em todas as distrofias endoteliais, a polimorfa posterior e a endotelial hereditária congênita. Os resultados são excelentes, porque é o padrão ouro para as distrofias endoteliais. Então, os pacientes desenvolvem a visão rapidamente, não tem esse problema de pontos, a taxa de rejeição é menor. Então, tanto o DISAEC quanto o DIMEC são as técnicas utilizadas para as distrofias. E a gente tem, iniciado, a gente tem 2 casos feitos, que é uma técnica interessante, que é a remoção seletiva do endotélio em pacientes que têm anomalia de Peters. Então, essa é uma série, a primeira série do JODMET, que ele publicou o primeiro caso em 2018, e agora ele publicou esses 4 casos. É muito interessante essa técnica. Você só tira o endotélio da região da opacidade, deixa descemer, e a evolução é muito interessante, porque o endotélio da periferia vai ir para a região onde você retirou, e o paciente desenvolve, melhora muito a opacidade. A gente tem 2 casos que a gente fez, um caso já tem uns 3 meses, e ele está com uma melhora da opacidade que a gente se surpreendeu. Terminando, quando se deve contraindicar? Essa é a maior dúvida que a gente tem, né? Quando que a gente deve contraindicar um transplante de córnea, e é tudo que um cirurgião não quer fazer. Mas se você tem algum tratamento alternativo, como eu já falei antes, seja óculos ou lente de contato, seja uma ceratectomia, seja iridectomia setorial, e naqueles casos que você tem uma opacidade unilateral congênita, onde a criança chega com mais de 2 anos de idade, ou mesmo aquela doença tem um prognóstico muito ruim, como um olho normal e o outro olho com esclerocórnea e microoftalmo, por exemplo, né? Os pacientes que têm um glaucoma com escavação total, ou malformação do nervo óptico ou do segmento anterior. Nos casos de anestesia corneana congênita, se for uma anestesia total, também tem que pensar. Quando o paciente tem comorbidades sistêmicas graves, ou, no nosso caso, o Brasil é um país muito grande, às vezes você tem crianças vindas da região norte que não dá para ficar em São Paulo e não tem como voltar e ter um especialista de córnea para acompanhamento. Então, contraindicar é caso a caso, não tem uma regra que você vai usar para todos os casos. Esse paciente, por exemplo, com criptoftalmo, que a gente tentou abrir um olho, a gente viu que não tinha lágrima, não tinha conjuntiva, ou seja, não tinha musculatura na região da pálpebra, então praticamente impossível você fazer qualquer coisa. Essa criança que tinha também um espessamento de parede posterior, com tamanho de olho de 11 milímetros, todo mal formado, também não vai indicar uma cirurgia que não tem prognóstico visual. Então, em relação às opacidades congênitas de córnea neonatal, o diagnóstico e tratamento precoce é muito importante. O controle do glaucoma é uma prioridade, tem que ser feito previamente. A avaliação pré-operatória da acuidade visual também é muito importante. E conhecer o prognóstico visual de cada paciente e doença. Segmento multidisciplinar, o cirurgião de córnea não faz nada sozinho, ele precisa de todos, e principalmente no pós-operatório do oftalmo pediatra, né, para estimulação visual precoce, acompanhamento, tratamento da ambliopia, e a ajuda da família no diagnóstico das complicações é fundamental. Eu acho que é isso que eu queria falar. Obrigada novamente pelo convite, e eu estou aqui para qualquer pergunta, se puder responder. Doctora María, muchas gracias por esta brillante presentación. Realmente el manejo del glaucoma pediátrico y de los trasplantes de córnea en niños tan pequeñitos, realmente es todo un reto. La felicito, doctora, presentó unos casos impresionantes. Los que operamos niños sabemos en qué nos metemos y realmente a veces uno dice, ¿qué hice? ¿Verdad? Felicitaciones, doctora, brillante presentación. Pues no, yo creo que a continuación yo les presento, voy a compartir pantalla para poderles presentar un caso
hablando justamente de niños. Muy bien. Este caso me gusta mucho porque nos da bastantes enseñanzas. Es un caso que lo tuvimos en el hospital del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. No sé si se ve la pantalla. Sí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Entonces, continuando con la sesión, agradeciendo pues la invitación a la directiva del grupo de córnea y segmento anterior. Yo les voy a hablar de este casito muy, muy bonito, que lo tuvimos en el Hospital del Niño. Se trata de una niña de 4 meses que viene procedente de la selva, del Amazonas, que ingresa al instituto el 11 de febrero de este año. Y con antecedentes personales, pues tiene su hemangioma en la hemicara derecha, coloboma de párpado derecho, labio leporino y pectum excavatum. No tiene ningún antecedente familiar, niegan cualquier antecedente familiar, y esta es nuestra niña. Llega a la emergencia transferida de un hospital público por una úlcera corneal perforada de ojo derecho, secundaria al coloboma de párpado, de 15 días de evolución. Entonces, cuando llega al instituto, nosotros solicitamos una exploración bajo anestesia para poder realizar una ecografía y se le inicia tratamiento con moxifloxacino cada hora, carbómero, y se le indica cámara húmeda. Al hacer el riesgo quirúrgico para poder entrar a quirófano, pues resulta que la niña sale COVID positiva. El quirófano niega que este niño entre a su procedimiento y empezamos la viacrucis con la nena. Entonces se plantea la posibilidad de una evisceración y una tarsorrafia del ojito derecho. Finalmente, en vista que no nos autorizaban el pasar al quirófano, se decide hacer una ecografía in situ. Programamos pues que a última hora se vaciara todo el servicio para que no se contagiara el personal con la niña COVID positiva, y se realiza una ecografía a modo de con todas las precauciones del caso, y lo que encontramos es pues que el polo posterior estaba perfectamente bien, el nervio óptico, su retina aplicada, no tenía desprendimiento de retina, no tenía desprendimiento coroideo. Pensábamos que por los 15 días de evolución de la úlcera perforada podía tener pues una endoftalmitis, ¿no? Y felizmente el polo posterior estaba perfectamente bien, así es que se cambia el plan de evisceración a hacer una cirugía en la que pudiéramos hacer un parche escleral y recubrimiento conjuntival y una tarsorrafia. Pero, fíjense, programamos la cirugía para solicitar que autoricen, porque el que haya salido COVID positivo, lamentablemente en esta época de pandemia genera mucho temor, ¿no? Entonces, no querían pasarla, finalmente gestionando el trámite, y lamentablemente después de 5 días de evolución de la viacrucis de la niña, fíjense lo que encontramos. Una córnea que estaba totalmente esfacelada, tenía ya melting corneal, y en ese momento pues cambia el plan quirúrgico, porque realmente nosotros dijimos, vamos a hacerle un trasplante lamelar anterior, pero no tenemos tejido, nosotros no tenemos un banco de ojos, ni tenemos a la mano pues el tejido, ¿no? Entonces, este es un video de una cirugía de cómo debería de hacerse un trasplante lamelar anterior de otro paciente que realicé hace algunos años. Lo voy a pasar un poquito rápido para que vean cómo se separan las lamelas anteriores para que lleguemos hasta la descemen y podamos finalmente, llegando a la descemen y limpiando prolijamente, podamos hacer el trasplante, ¿no? Finalmente se colocan los puntos, y obviamente estos casos son muy bonitos, la evolución es mucho más rápida y la recuperación también es mucho más rápida, ¿no? Entonces, pero este no era el caso de nuestra niña. Cuando nos encontramos en el quirófano dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Felizmente, tiempo antes habíamos hecho un trasplante de córnea en un paciente con queratocono muy avanzado que tenía espesores corneales más o menos de 200 micras, con un leucoma central,
y tuvimos a bien guardar el tejido del paciente para mandarlo a patología, pero no se mandó. Entonces, cuando revisamos a la niña, decidimos utilizar ese botón del paciente, de un paciente que nos había quedado, para poder cubrir la córnea. Ese botón tiene un diámetro de 8 milímetros, y el diámetro corneal de la niña era de 9 milímetros, de la bebita. Entonces, fíjense, este es nuestro medio de preservación de este botón. Entonces, lo que hicimos fue hacer un trasplante, una queratoplastía lamelar anterior superficial, New Valderrama, no sé, no tiene ni nombre, y lo hicimos luego de realizar la sutura y de epitelizar la córnea, adelgazar este tejido en los bordes para que no quede tan elevado. Finalmente hicimos el recubrimiento conjuntival y una tarsorrafia, y este fue pues un trabajo en equipo que lo realizamos junto con la doctora Marchena, que es oculoplástica, y pudimos resolver en forma inmediata este caso. Esta es la evolución a la segunda semana. A esta nena la tratamos desde el primer día posoperatorio con antibióticos cada 4 horas, antiinflamatorios cada 4 horas, carbómeros, le dimos tratamiento epigenético con PB123 a 40 miligramos por kilogramo peso bioral y cámara húmeda. Entonces, esta es la evolución de la nena. Fíjense que lamentablemente, como ella viene de provincias, no se pueden quedar estos pacientes mucho tiempo en Lima, ¿no? Por los costos, porque no tienen dónde quedarse, no tienen familia, económicamente es gente de recursos muy bajos. Así es que la paciente retorna a su lugar de origen y después de 4 meses regresa. Este es el seguimiento ecográfico de la nena. Gracias a Dios todo sigue perfecto, su retina aplicada, el polo posterior está perfectamente bien. Solicitamos a una institución pública que nos hiciera el UVM porque el hospital no cuenta con ese aparato, la tecnología, y lamentablemente por cuestiones burocráticas no se pudo realizar el UVM a pesar de los intentos y de haber llamado a medio mundo. Finalmente buscamos el auspicio de Visión Global, que es una clínica privada de ojos, y esta es nuestra nena. En Visión Global tenemos un OCT que tiene la tecnología de Sweaters, y con esa tecnología pues pudimos realizar el OCT de la nena de segmento anterior, y fíjense cómo se ve la córnea, incluso la perforación se puede observar, el tejido que se colocó encima y la conjuntiva que está queratinizada, pero hay un espacio, o sea que hay una cámara anterior pequeña pero formada. Entonces pues con eso nosotros creemos que podemos hacer un manejo posterior de poder rehabilitar como la doctora lo ha manejado a sus pacientes, ¿verdad? Y incluso logramos hacer un fondo de ojo, del ojo contralateral, donde podemos ver el nervio óptico. Y la niña pues es muy colaboradora, como verán. Esta es nuestra pequeñita. Fíjense la evolución. Este es el preoperatorio, porque decidimos hacerle también la reconstrucción del párpado porque tenía un entropio muy marcado. Se opera el día 11 de agosto. Fíjense el entropio, así es como quedó al día siguiente, con el manejo del entropio, porque si se fijan aquí hay una queratinización de la conjuntiva, pero la niña percibe luz, y fíjense la evolución. Además, el plus que hemos tenido agregando el uso de este PB123 ha sido que, fíjense, la nena tiene el labio leporino, tiene el hemangioma, el coloboma, y esta es la evolución que ha ido en el tiempo, como ha ido disminuyendo. De hecho, el manejo de esta niña fue multidisciplinario, se mandaron interconsultas pues a genética, a dermatología, a neurología, neurocirugía, también a cirugía plástica para que puedan hacer el manejo de labio leporino. Esta nena no ha sido operada, no le han dado nada más, solamente se está manejando el globo ocular, y esta es la evolución de nuestra niña. Entonces, actualmente nuestra niña ha evolucionado bastante bien. Con todas las patologías asociadas al problema ocular, nosotros llegamos a la conclusión de que esta paciente tiene el síndrome de Face, que es una alteración en la fosa cerebral posterior,
que presenta hemangiomas en toda la cara y el cuello. También se asocian anomalías arteriales, sobre todo anomalías cardíacas, como la coartación aórtica y las anomalías oculares. De ahí su nombre de síndrome de Face. Entonces, obviamente, este síndrome está relacionado con alteraciones en la cresta neural, porque tiene que ver con compromiso de piel, compromiso de los músculos de Müller, del elevador del párpado, para que haya tenido su coloboma, y alteraciones también en el mesodermo, para que tengan alteraciones vasculares, como su hemangioma. Y obviamente se puede asociar también alteraciones como en las disgenesias del segmento anterior, porque básicamente las alteraciones de estas disgenesias tienen que ver con alteraciones de la cresta neural. Entonces podemos tener estos pacientes con alteraciones del segmento anterior también. Estos son algunos criterios del síndrome de Face. Son criterios mayores, como si en el ojo encontramos hipoplasia del nervio óptico, vitrio primario hiperplásico, anomalías vasculares, morning glory, estafiloma peripapilar. Esos son signos, criterios mayores para asociar al síndrome de Face, y los criterios menores, como la esclerocornia, catarata, coloboma, microftalmia, entre otros, que no son muy frecuentes. En el caso de nuestra nena, nosotros tuvimos pues a bien utilizar este PB123 asociado a control de la inflamación. La evolución de esta tecnología ha sido impresionante, porque esta tecnología fue descubierta en el 2004, activa 5 vías de activación del NRF2 y maneja procesos inflamatorios a todo nivel. Y bueno, en el caso en particular, tenemos artículos que desde el año 2009 ya mencionaban el uso de asociaciones epigenéticas a estas malformaciones, porque de hecho vieron malformaciones en gemelos, donde un gemelo que era monocigótico presentaba síndrome de Face, y en el otro gemelo no se daba el síndrome de Face. Entonces aquí hay alteraciones que tenemos que ir revisando. Felizmente se está haciendo mucha investigación al respecto sobre este tema, que creo que es algo muy importante. Esto es lo que yo les quería mostrar como conclusión de este caso, pues mostrarles que este síndrome es una patología muy rara, se presentan entre 20.000, uno en 20.000 casos más o menos. Es un manejo que tiene que ser multidisciplinario, tenemos que manejarlo entre varias especialidades. El coloboma palpebral que se presentó en esta nena es poco frecuente en el síndrome de Face, pero en esta nena sí se dio. Y obviamente lo mejor es el manejo profiláctico. Este caso nos enseña muchas cosas, porque si nosotros hubiéramos manejado cámara húmeda desde el principio para no llegar a una perforación corneal sabiendo que la nena tiene un coloboma, creo que ese manejo desde el inicio, desde su lugar de origen, no hubiera llegado al estado en el que la nena llegó a nuestra institución. Otro problema que tuvimos fue el manejo de cómo ingresar a un paciente COVID positivo y pues quitar esos estigmas, ¿no? Porque finalmente estos niños tienen que entrar, estas son urgencias que se tienen que manejar, entonces tenemos que manejar mejores protocolos de manejo en estos casos de COVID, que lamentablemente pues ha sido algo que se ha dado a nivel mundial. Creo que seguimos aprendiendo en cuanto al manejo de pacientes COVID. Este manejo de urgencias oftalmológicas requiere mejorar estos protocolos y mejorar los procesos. El uso de estos activadores NRF2, en este caso en particular, ayudó mucho a la niña, no solamente para mejorar incluso el coloboma de párpado, que disminuyó, sino también el hemangioma. Entonces, que eso fue muy evidente, porque la indicación de esta nena fue utilizar propanolol, y no lo usaron, y sabemos que el propanolol puede tener muchas complicaciones a posteriori. Generalmente lo inician después del año de vida, ¿no? Pero en este caso la nena no lo utilizó, y gracias a Dios el hemangioma se fue controlando. Entonces necesitamos realizar más estudios sobre esta tecnología epigenética para que podamos tener evidencia científica de lo que podemos tener, una herramienta más para el manejo asociado en pacientes que tengan, evitar rechazos, controlar inflamaciones,
y manejar la inflamación en enfermedades sistémicas, sobre todo enfermedades de disgenesias del segmento anterior. Y bueno, eso era todo lo que yo les quería compartir. Espero que tengan preguntas y gracias por su atención, gracias por acompañarnos en esta noche fría de Lima y estamos atentos a sus preguntas junto con la doctora María Emilia. Gracias. Parabéns pelo caso, hein? Que caso. Sí, ha sido un caso muy interesante. De hecho, yo espero que podamos llegar a hacerle el trasplante. Estamos esperando que se maneje toda la parte del párpado, como para que podamos, pues no tener ese riesgo de que nos rechace para cuando podamos hacerle un trasplante ya con fines ópticos, porque este fue un trasplante para poder realizar, pues preservar, ¿no? Preservar el globo ocular. Conseguiu salvar o olho, né? E ela tem alguma alteração de sensibilidade corneana no outro olho? Não. La conjuntiva está queratinizada porque tenía un entropio tanto superior como inferior, que felizmente ya lo hemos resolvido, la primera parte, todavía falta hacer más cirugías, pero sí tiene sensibilidad. Sí tiene sensibilidad. Uhum. Muito bonito o caso. Parabéns, Tânia. Gracias. Muy bien. Si tienen preguntas. Tem duas perguntas aqui no chat. Uma da Fabiola. Obrigada, Fabiola. Qual o esquema de manejo de glaucoma pós-transplante que manejam lá na Unifesp? Então, pós-transplante, a gente fica... o que a gente faz de preferência? Bom, primeiro, como eu falei antes, a gente sempre trabalha junto com o grupo do glaucoma congênito. Então, se a criança já tem glaucoma, seja glaucoma primário ou glaucoma do desenvolvimento, então, geralmente, eles vão tratar. Se for glaucoma primário, eles fazem trabeculotomia, junto com trabeculectomia, mas se o paciente não responde a essa cirurgia, aí o tratamento é um implante de tubo, e geralmente é o tubo de AMED. Se o paciente tem câmara muito rasa, então a gente faz junto a cirurgia, a gente faz o transplante e o implante de tubo na câmara anterior. Se o paciente tem uma disgenesia cerato-írido lenticular, ou seja, o cristalino está envolvido e você precisa tirar o cristalino, então aí é feito, a equipe de retina faz a vitrectomia, então eu entro, faço a cirurgia de córnea e coloco uma prótese temporária da córnea. Então ele faz a vitrectomia posterior e daí o implante de tubo a gente prefere colocar na pares plana. Se é um glaucoma posterior, ou seja, no pós-operatório, então o que a gente costuma fazer? A trabeculectomia, se o paciente não fez nenhuma, não tinha glaucoma prévio, o glaucoma faz a trabeculectomia. Se o paciente tem trabeculectomia feita, então a preferência é tubo também, implante de tubo de AMED. Agora, quando é um glaucoma muito resistente, já tem tubo e continua sem controle, aí eles fazem os procedimentos que ela perguntou, fotocoagulação, supraciclo, eles costumam fazer. Então, tem paciente, por exemplo, eu tenho um paciente recente que ele fez uma cirurgia de transplante de córnea, ele é fásico e tem uma câmara rasa, eles preferiram fazer procedimento ciclodestrutivo, porque ele não controlava com nada. Então, é esse o procedimento que a gente costuma fazer. Aí tem outra. Tacrolimus, a todas as rejeições de enxerto, a gente faz o seguinte: se o paciente tem um episódio de rejeição endotelial, a gente faz
o tratamento geralmente é a dexametasona ou a prednisolona de hora em hora, mas faz uma dose de meio ml subconjuntival de dexametasona. Então, vai para a narcose, faz uma injeção subconjuntival e daí você entra com o colírio de dexametasona ou prednisolona. A gente prefere a prednisolona de hora em hora e aí vai controlando. Se é um paciente que já tem é o segundo transplante, já tinha tido uma perda de um primeiro transplante por rejeição, a gente entra também com sistêmico. Passando o episódio agudo, a gente entra com tacrolimus em todas as crianças. E o mínimo de 6 meses. Se ele não apresentou nenhuma rejeição nesses 6 meses, aí a gente retira o tacrolimus. Se apresentou algum episódio, mesmo na vigência do tacrolimus, a gente deixa o tacrolimus 1 ano. Eu digo que a criança ela tem uma chance, que é o primeiro transplante. O segundo transplante, a chance é muito pequena. Então, a gente faz de tudo para tentar manter o primeiro transplante. Doctora, las queratoprótesis temporales, ¿ustedes cómo las consiguen? Então, nós temos aqui a gente tem assim, é um problema a ceratoprótese em hospital público, porque a gente não tem no Brasil a venda de ceratoprótese com CNPJ, o número para compra de serviço público. A gente tem um produtor aqui que faz a ceratoprótese baseada na ceratoprótese importada e a gente mesmo compra dele a ceratoprótese. Então, ele faz de maneira artesanal e é uma ceratoprótese muito semelhante à ceratoprótese importada. E a gente usa, e ela não é autoclavada, ela é para usar uma vez só. Então, você faz o pedido com o diâmetro que você quer. Então, ele faz 7,5, 7,25, 7,75, se você quiser. Aqui a gente tem uma pessoa que faz aqui em São Paulo, e a gente consegue. Eu tenho recentemente uma criança que tinha anomalia de Petri tipo 2 e glaucoma. Então, nós fizemos junto essa cirurgia que eu comentei agora. Então, assim, essa criança ela tem um tubo de AMED via Paris plana e ficou afásico com transplante de córnea. Então, a gente fez a ceratoprótese para o retinólogo fazer a vitrectomia. E daí, ela colocou o implante, a colega que trata glaucoma, e eu fiz o transplante após a retirada da ceratoprótese. Então, essa criança já tem uns 2 anos de segmento, e assim, a gente tinha muito receio de fazer a ceratoprótese primeiro, o implante primeiro, e não tem câmara, a câmara é rasa, então a gente deixava para fazer o transplante, fazer logo depois, a gente tinha mais falência. Então, o que a gente está fazendo agora é fazendo junto. Quando o paciente tem anomalia de Petri tipo 2, já faz tudo junto, a gente tem tido melhores resultados, tanto no controle da pressão, quanto na sobrevivência do transplante. Y el manejo o sea, cuando usted tiene un paciente que tiene glaucoma y necesita trasplante, como en estos casos de la anomalía de Peters, al mismo tiempo, ¿usted prefiere hacer al mismo tiempo las cirugías o primero hacer una cirugía de manejo del glaucoma y luego recién hacer el trasplante? Se tiver condições de fazer a cirurgia do glaucoma, eu prefiro que faça o glaucoma antes. Hoje eu fiz uma cirurgia pela manhã, um transplante num bebê de 7 meses. Ele tinha anomalia de Petri tipo 1 e glaucoma. Então, a periferia dava para fazer a cirurgia, e aí, então, o especialista de glaucoma fez a cirurgia primeiro, a gente esperou em torno de 1 mês o controle do glaucoma, e hoje eu fiz a cirurgia dele, com uma pressão dentro da normalidade, é muito melhor para o cirurgião de córnea. Se der para fazer antes. Às vezes, a gente tem uma alteração muito grande no anterior, e o especialista de glaucoma não consegue fazer
previamente. Então, aí a gente faz conjunto. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo realiza, es del doctor Abel Flores, cómo realiza la remoción selectiva endotelial para la técnica esa de Kim? Existe na verdade, se você tem esse artigo publicado recentemente, acho que agora em 2022, primeiro ele publicou em 2018, que ele usava como se fosse um Sinskey com a ponta de silicone, para você não lesar a DCM. Então, a gente tem usado, a gente faz um manejo, e a gente só tem esses dois casos ainda, que a gente viu isso em 2018, tem uma colega que ficou com ele em Singapura, então viu como é que ele fazia, mas a gente é como se fosse um Sinskey com a pontinha de silicone, para você delicadamente tirar, como se fosse um Dweck, mas sem tirar a DCM. Então, só naquela região você vai, como se estivesse limpando com muita delicadeza, e a pontinha tem que ter silicone. E a gente só tem esses dois casos. Um caso era uma criança que tinha um péteres bilateral, mas em um olho ela era muito leve a opacidade, ela pega um pouco do eixo visual, tem uma periferia muito boa, porque o que ele descreve é o seguinte: se você tem sinéquia naquela região, e a gente desfaz a sinéquia anterior também, a sinéquia da íris com a córnea. Então, se você tem uma sinéquia e tem uma irregularidade, um endotélio que ali é anormal ou atrófico, impede de que as células endoteliais da periferia migrem para aquela região. Então, você retirando a sinéquia e retirando esse endotélio atrófico, teoricamente, você limpa aquela região e permite que o endotélio da periferia da córnea, que é um endotélio bom, migre e cubra aquela região. E com o passar do tempo, ocorre uma diminuição da opacidade posterior. Eu até não acreditava muito na técnica quando eu vi um caso só. E daí ele publicou mais 4 e a gente acabou fazendo esse caso, e a gente está para fotografar. A criança é muito pequena, ainda eu fiz o transplante em um olho, e ela fez essa técnica de remoção do endotélio, e a gente viu a criança assim, com muita dificuldade na lâmpada de fenda, e a gente marcou uma narcose para poder examinar melhor e fotografar, porque realmente melhora mesmo a opacidade. Se funcionar bem, a gente não tem segmento para isso ainda, ele tem um segmento longo, mas também são 4 olhos ainda, então ainda é muito pouco para a gente firmar de que é uma técnica revolucionária e que vai durar por bastante tempo. Mas é bem impressionante. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo sería el manejo que hace para el retiro de puntos? Es de la doctora Fabiola, para el retiro de puntos temprano. Si se toma en cuenta el valor del astigmatismo para el retiro de puntos. O que a gente tenta, né? A gente tenta fazer uma ceratoscopia intraoperatória, tentando deixar o menor astigmatismo possível, mas em criança, entre 0 e 4 anos, é muito difícil você pensar no astigmatismo. Então, assim, de 0 a 2 anos, a gente tira todos os pontos entre 4 a 8 semanas, e o que sobrar de astigmatismo você vai corrigir com óculos, e estimular e tratar a miopia. A partir de 4 anos, a gente consegue fazer a remoção seletiva. Às vezes a gente consegue fazer uma ceratoscopia, às vezes a gente faz uma tomografia, ou às vezes a gente faz até pela refração. Mas crianças menores, a gente não está preocupado com a quantidade de astigmatismo que vai ficar. Porque se você não retirar esses pontos, eles afrouxam e eles vão induzir uma infecção naquela região do ponto, e aí você vai perder esse enxerto.
Então, a preocupação com o astigmatismo não existe nesses 2 anos. A preocupação existe no intraoperatório, tentar fazer os pontos simétricos, tentar fazer uma ceratoscopia com o ceratoscópio de Malone, deixar uma córnea redondinha, mas nem sempre. Eu mostro um caso que eu tenho de um paciente com SHED, que é muito interessante. Ele fez um olho e ele teve uns problemas de saúde. Para fazer o segundo olho, ele foi feito. O primeiro olho foi feito com 7, 8 meses. O segundo olho foi com 1 ano e 6 meses, mais ou menos. E a mãe não entendeu direito, ela tinha 3 filhos e só esse filho tinha o problema. E ela ficava com dificuldade de fazer o tratamento com a oclusão do olho para estimular o outro. E ela praticamente não fez, ela reconhece isso até hoje. Então, o primeiro olho que foi operado, ele tem 6 de astigmatismo contra a regra, e ele tem 20 e 30 de visão. E o segundo olho, ele tem 2 de astigmatismo, que não foi bem tratado a ambliopia, e ele tem 20 e 100 de visão. Então, assim, a preocupação com o astigmatismo nesse período de até os primeiros anos, com opacidade congênita, não existe. A gente retira os pontos mesmo, todos os pontos, precocemente, para evitar infecção. En cuanto a la técnica de sutura de puntos, en los trasplantes de córnea, ¿hace un punto de espesor total? Esa otra pregunta de la doctora Fabiola. Não, a gente não faz espessura total. A gente faz uma espessura mais profunda possível, 2/3 da córnea, mas não ultrapassa a espessura completa da córnea. A criança, ela tem uma córnea muito elástica, e a chance daquele ponto, a saída da agulha tem uma largura maior do que o fio, e isso pode ficar com um pequeno saído, e você ter câmara rasa, cineque anterior periférica, glaucoma de controle difícil. Então, a gente não passa a espessura total da córnea. Você faz com a profundidade maior possível, tentando não deixar degrau na parte da superfície, claro. Se as espessuras forem diferentes, a doadora e a receptora, você, se tiver que deixar degrau interno, e a parte da superfície deixar sem degrau. E aí você trabalhar com a profundidade diferente para que não haja degrau na superfície, mas não fazemos espessura total. El tamaño del botón corneal más pequeño que haya colocado, doctora. Eu já coloquei 6 milímetros, que eu me lembre, 6 milímetros. 6 milímetros, uma córnea que era muito pequenininha e era toda opaca praticamente. Então, 6 milímetros, eu sempre faço uma diferença de meio ou 0,75. Essa criança que eu operei hoje, por exemplo, ele tinha uma câmara muito rasa, tinha sinéquias da íris com a córnea, eu fiz 0,75. Se eu tivesse feito meio, a câmara ia ficar rasa, porque eu fiz 0,75 e a câmara ficou uma câmara normal, não ficou uma câmara profunda demais. Então, quando você tem uma câmara anterior, desculpa, rasa, melhor você fazer uma diferença maior até, 0,75, por exemplo. E, além de tudo, você está dando mais células endoteliais. Agora, eu sempre acho que é uma conduta que eu faço de rotina e a gente faz lá na Unifesp, medir o diâmetro anterior, o diâmetro vertical da córnea, o horizontal sempre é maior, principalmente nas disgenesias, o vertical é menor, e você basear no vertical. Então, hoje, por exemplo, eu tinha uma córnea de 11 e de 10 milímetros, então eu fiz 7,5, deixei 1,5, mesmo que na parte horizontal fica um pouquinho maior, na vertical não ficar muito próximo do limbo, para diminuir a chance de rejeição. Doctor, y respecto a la donación de los pacientes que donan su tejido en cuanto a la edad, ¿usted solamente utiliza menores de 30 años o ha utilizado de más edad?
los donadores. Não, eu uso de mais idade. Por exemplo, esta que eu usei 47 anos, mas era uma córnea, tinha 2.800 células, edema zero cruzes, sabe? A córnea estava muito boa e tinha 5 dias de preservada só. Então, assim, não dá para usar só córnea de 5 a 30 anos. Muitas vezes você tem 40 anos, até 50 anos, com a córnea com endotélio muito bom, porque a gente faz de rotina a contagem endotelial, microscopia especular, e se a córnea é boa, tem uma quantidade de células assim, 2.500, 2.800 células, a gente transplanta. E assim, a média de espera, quando é prioridade, quando é criança, é bem pouca. Então, assim, eu marquei a cirurgia hoje, pela manhã, e eu inscrevi o paciente na quarta-feira passada, uma semana antes. Eu recusei umas 3 córneas, porque eu não achei que estava boa e tinha mais tempo do que 7 dias de preservada. Então, eu acho que eu recusei umas 3 córneas. Depois chegou essa córnea que eu achei muito boa, com pouco tempo de preservação, e daí aí eu aceitei. Então, assim, a gente, quando é prioridade, o tempo de espera é mínimo. Felizmente. Sí, felizmente. Felizmente, né? E a criança, a gente tem que marcar a cirurgia, não poder ficar esperando na fila, né? Sí. En particular, yo el manejo de puntos lo he retirado máximo en 3 meses. Después del trasplante, a los 45 días les retiro el 50% de los puntos intermedios y en los siguientes 15 días les retiro el resto. Yo le hago así porque digo, si le quito... Eu gosto também, assim. Eu gosto assim, às vezes. Às vezes a gente opera lá na Unifesp e a narcose é marcada e o fellow vai fazer. Então, ele às vezes fala, estou em dúvida, o que é que eu faço? Se tiro tudo, eu falo, não, tira intercalado metade, deixa metade para tirar depois. Com, assim, um mês e meio, 2 meses, se ele tem dúvida, ele fala, olha, eu acho que não está tão bem, você fala, então tira metade intercalado e depois tira outra metade 15, 20 dias depois. Doctora, ¿y la cantidad de puntos que usted le pone es para asegurar que no haya fuga? ¿Ha tenido experiencias de que se fugan mucho? Porque la verdad yo no les he puesto tantos puntos. O que Pero no acontece tengo tanta experiencia como usted. Quando eu fazia 16 pontos, sempre adulto a gente faz 16 pontos. E aí, criança, eu via que, assim, se afrouxasse um ponto ou outro, começava a ter Seidel. E aí tinha que ir para o centro cirúrgico de novo suturar. E daí a gente eu comecei a fazer 24, nunca mais voltei no centro cirúrgico para repor algum ponto. Se um ponto ou outro afrouxa, você tira e pronto. Mas para ressuturar, nunca mais, assim, Seidel, essas, sabe? Então, adotamos 24 pontos em criança e diminuir os problemas relativos a ponto. Tem que ter paciência, 24 são 8 a mais. Sí, perfecto. Listo. No sé si nuestros oyentes tienen más preguntas. Y si por ahí está Angélica. Muy bien, creo que ya no hay más preguntas, doctora. Não, né? Ha sido... Vocês têm muita opacidade congênita? Sí, sí, bastante. Tenemos bastantes disgenencias del segmento anterior, bastante Peters. Y esclerocórneas, bastantes. Y no sé si tenga que ver algo de la pandemia en estos últimos 2 años. Yo he visto que han llegado más pacientes con disgenencias del segmento anterior que en el resto de los años. No sé si esa sea su experiencia, doctora. No sé si el COVID tendrá que ver, yo creo que hay una relación
con estas alteraciones en cuanto a la lectura genética en mujeres embarazadas, porque me llama la atención la cantidad de niños que han venido con disgenesia del segmento anterior. Nós não tivemos essa experiência, pelo menos assim, aparentemente não. A gente teve uma demanda muito grande nessa pandemia, porque muitos serviços voltaram para o atendimento só de Covid e não atendia as outras doenças. Então, a Unifesp recebeu muita criança nesse sentido. Então, muitos hospitais públicos voltaram para o atendimento só de Covid durante os 2 anos, e aí a demanda ficou reprimida. Então, a gente achou muito grande 105 pacientes com 95% de doenças congênitas em 2 anos. Não é o comum, não é essa quantidade, não é essa frequência. Sí, eso mismo yo he visto allá en el instituto. Entonces, okay. Muy bien. Muy bien, creo que muchas gracias. La doctora Doris está mandando muchos saludos y felicitaciones. Doctora María, muchas gracias. Gracias a todos. Creo que ¿dónde está nuestra presidenta del capítulo? Que no la veo. Eu que tenho que agradecer. Muito obrigada, foi um prazer, viu? No, el placer ha sido todo nuestro, doctora. Gracias por su tiempo. Yo sé que ahorita ya es 2 horas más allá que el horario de Perú. Y mire, se está amaneciendo con nosotros. Muchas gracias por su tiempo. La junta directiva, no sé dónde están, chicas, chicos. Okay. Angélica, para poder cerrar la sesión, no los veo. Deme chance un ratito, porque yo creo que por acá está. Entonces, doctora, le estaremos yendo a visitar a Sao Paulo, entonces, para aprender un poquito más de su experiencia. Quando quiser, pode vir. Perfecto. Doctorita, claro que sí, yo voy a estar comunicándome con usted. Nuestra presidenta del capítulo tiene problemas, me acaba de escribir, me dice que tiene un problema con el internet, la botó del Zoom, así es que me tomo el atrevimiento para cerrar esta sesión. Gracias, muchas gracias, doctora María Emilia, por su experiencia, gracias a todos por conectarse el día de hoy, y bueno, continuamos en nuestro aprendizaje, nos vemos en la siguiente sesión del siguiente mes. Gracias a todos. Obrigada, boa noite a todos. Gracias.